Fala, galera, e aí, bora lá? Pessoal, é o seguinte, com esse vídeo aqui eu quero trazer uma atualização da Lei Maria da Penha. Vocês sabem que eu tenho uma aula completa de Lei Maria da Penha, só que ela foi alterada, né? A gente teve a inclusão ali de 3 parágrafos no artigo 19, além da inclusão do artigo 40A. Essa alteração aconteceu com a Lei 14.550, que entrou em vigência no dia 19 de abril de 2023, trazendo essas inclusões. E aí a minha intenção é a gente atualizar a Lei Maria da Penha através da análise desses parágrafos do artigo 19 e do artigo 40A. Vamos lá. O primeiro parágrafo que foi incluído na Lei Maria da Penha, no artigo 19, que, como eu falei, o artigo 19 trata das medidas protetivas de urgência concedidas à ofendida. E no parágrafo 4º, o legislador trouxe a seguinte redação: as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas. E deixa eu dar uma parada aqui para já fazer o primeiro comentário. Quando essa lei entrou em vigência, alguns alunos, numa primeira interpretação, chegaram até mim com uma dúvida, perguntando o seguinte: Pinha, significa dizer que agora a medida protetiva de urgência ela é concedida direto na delegacia pela autoridade policial? Não, não é isso que a lei está dizendo. Quem tem competência para decretar uma medida protetiva de urgência é o juiz, continua sendo do juiz. Só que o que a gente tem aqui agora é meio que uma mudança de interpretação, porque a regra passa a ser a presunção do perigo. Diante de um depoimento da ofendida, a regra é que o juiz, através daquele juízo de cognição sumária, decrete a medida protetiva de urgência, mas isso também não significa dizer que ele está obrigado a decretar uma medida protetiva de urgência. Mas para ele não decretar uma medida protetiva de urgência como uma proteção à ofendida, ela poderá ser indeferida no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida. Então, assim, o que acontece com essa inclusão do artigo 19, parágrafo 4º? Através de um juízo de cognição sumária, pelo depoimento da ofendida, existe uma proteção, existe uma presunção de perigo, existe uma presunção de violência, em que faz com que o juiz decrete a medida protetiva de urgência. A não ser que ele, fundamentadamente, entenda que naquele caso concreto não existe risco à mulher, situação em que ele não vai deferir uma medida protetiva de urgência. A doutrina tem utilizado um termo, a partir desse artigo 19, parágrafo 4º, que é o seguinte: indúbio pro tutela. O que é o indúbio pro tutela? A gente tem, né, dentro de um processo penal, né, dentro ali de uma ação criminal, normalmente o indúbio pro réu. Isso não deixou de existir, né? Na dúvida a favor do réu, no caso de uma condenação, se houver dúvida a favor do réu. Só que agora, em relação a uma medida protetiva de urgência, a gente não está falando de condenação. Olha só, a gente tem uma situação aqui em que, e de vez em quando, até alguns alunos comentam comigo: professor, mas é complicado, né? Existem determinadas mulheres, vítimas que mentem, que levam determinadas situações para uma delegacia de polícia somente querendo prejudicar a pessoa, porque a pessoa terminou. Existem essas situações? Existem. Só que a gente não pode deixar de observar uma medida protetiva de urgência através de um perigo presumido, que é o que está falando aqui através desse juízo de cognição sumária, em que um perigo, se uma medida protetiva de urgência não for decretada, pode trazer um dano muito maior. Uma ameaça para virar um feminicídio é isso aqui, ó. É muito mais rápido. Então, na dúvida, indúbio pro tutela. Na dúvida, protege. Essa é a ideia que a doutrina vem trazendo com essa terminologia que eles estão passando a utilizar. Escutei a primeira vez aqui na voz do professor Rogério Sanches, fazendo referência a outros doutrinadores utilizando esse termo indúbio pro tutela, justamente nessa ideia. Na dúvida, há de se proteger a mulher. Primeiro, garante a ela uma medida protetiva de urgência. E assim, isso, pessoal, pautado em diversos estudos voltados aí à violência doméstica e familiar contra a mulher. Existem diversos institutos aí ligados ao Ministério Público, ao Judiciário, que realizam diversas pesquisas e demonstram que quando uma mulher não adota determinadas atitudes, procurando autoridades policiais, procurando o judiciário, a chance do dano ocorrer é muito maior, isso sem sombra de dúvidas. E assim, embora a gente ainda tenha uma carência na prática de uma efetiva aplicação da Lei Maria da Penha,
O simples fato de conseguir, por exemplo, uma medida protetiva de urgência, isso reduz significativamente o perigo da ocorrência de um dano. E aí a gente teve essas alterações na lei baseada nisso. Para fins de prova, grave que as medidas protetivas de urgência, primeiro de tudo, continuam a ser decretadas pelo Poder Judiciário, a competência do juiz. Ele faz isso, grava essa expressão, porque a gente está diante de umas mudanças aqui que provavelmente começarão a aparecer em provas. Né? A gente já sabe que o examinador adora a novidade na lei. E principalmente quando tem um significado tão grande quanto essas que aqui estamos avaliando. Então decora. Né? Lembre-se de que o juiz ele decretará as medidas protetivas de urgência baseado em um juízo de cognição sumária, a partir do depoimento do ofendido. Mas não é uma regra que necessariamente ele vai ter que deferir. Ele pode indeferir no caso de avaliar que não existe risco naquele momento. Indúbio pro tutela. Existe dúvida se existe mesmo aquele risco ou não? Decreta a medida protetiva de urgência. Parágrafo 5º, que também foi incluído, ele veio a trazer o seguinte: as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Significa dizer que as medidas protetivas de urgência são autônomas. Nós temos uma autonomia. Autônomas. Elas passaram a ter uma autonomia. Porque o que acontecia aqui também que gerou essa necessidade de inclusão do parágrafo 5º na Lei Maria da Penha? Acontecia que em determinadas situações, por uma dificuldade de prova existencial de um fato criminoso, iniciava-se ali um inquérito policial e aí futuramente esse inquérito acabava sendo arquivado por falta de materialidade para a comprovação do crime. E aí quando esse inquérito policial era arquivado, o juiz, além do arquivamento do inquérito policial, ele decretava o fim da medida protetiva de urgência. Como se ela estivesse atrelada àquela investigação, àquele crime que supostamente tinha sido praticado. Se não há mais crime, não há por que se manter a medida protetiva de urgência. Só que aí, como eu falei, eu repito, baseado em determinadas pesquisas, por mais que você não tenha o crime, você manter, por exemplo, uma medida protetiva de urgência de uma suspensão de uma posse de uma arma de fogo, isso pode gerar uma consequência benéfica tão grande que você não pode partir de um pressuposto em que você só vai decretar uma medida protetiva de urgência quando ela esteja atrelada a uma investigação criminal ou uma ação penal. E aí, baseado nesses estudos, né, como eu venho pesquisando, parece que existem determinados estudos em que você tem uma presunção de perigo em que dura determinado tempo, tipo cerca de um mês mais ou menos, quando uma mulher ela entra com uma solicitação de uma medida protetiva de urgência porque ela está sendo ameaçada pelo seu companheiro, por exemplo. A chance de algo acontecer é muito grande no primeiro mês. E a necessidade de ter uma medida protetiva de urgência é muito grande. Porém, mesmo que eles terminem o relacionamento, por exemplo, isso, pessoal, estou falando baseado em estudos, né? Eu não tenho nenhum dado específico aqui para vocês, mas existem estudos que são voltados a esse sentido, que falam que, e aqui eu não estou falando dados de tempo exato, mas é mais ou menos assim, tá? Você tem um período ali de um mês mais ou menos com perigo de algo pior acontecer. Só que mesmo com o término do relacionamento, esse perigo continua por cerca de 6 meses, mais ou menos, esse perigo vai se reduzindo. E às vezes até um ano ainda existe uma chance de por exemplo, feminicídio vir a acontecer, vir a ocorrer. E com o passar do tempo, essa chance vai sendo reduzida. Agora, imagina que, por não ter prova da existência de um fato criminoso, até porque, embora a gente tenha tido a inclusão ali dos crimes de perseguição, do crime de violência psicológica, principalmente, né, se tratando de mulher, do crime de violência psicológica contra a mulher, lá no Código Penal do 147B, a gente ainda não consegue tipificar todas as formas de violência contra a mulher. A gente ainda não consegue ter tipificação penal de todas elas. Ainda existe uma carência nesse sentido. E aí, imagina que, como não teve prova suficiente, efetiva de algum dano, de algum crime praticado, tenha tido aí, por exemplo, um arquivamento de um inquérito policial, e como consequência, o juiz decretou o fim da medida protetiva de urgência, por não estar atrelada a um crime. E aí, com o fim dessa medida protetiva de urgência, por exemplo, uma suspensão de uma arma de fogo, a pessoa volta a ter uma posse de arma de fogo, vai lá e pratica o crime. Então, assim, hoje, né, com o artigo 19, parágrafo 5º, as medidas protetivas de urgência passam a ser autônomas.
elas podem continuar a existir independentemente de você ter uma ação penal em curso, independentemente de você ter um inquérito policial em curso. Medidas protetivas de urgência são autônomas. E assim, para fim de prova, né? Eu sempre vou fazer um comentário, vou trazer uma explicação e falar, para fim de prova, você precisa principalmente gravar o que está expresso aqui na lei. Primeiro, as medidas protetivas de urgência vão ser concedidas a partir de um juízo de cognição sumária a partir do depoimento do ofendido, beleza? Elas passam a ser concedidas independentemente de tipificação penal de violência, de ajuizamento de ação penal, de ação civil ou da existência de qualquer inquérito policial ou até mesmo de um mero registro de ocorrência. E o parágrafo 6º, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco. O parágrafo 6º, ele está meio que correlacionado aqui com o parágrafo 5º. Você não tem um prazo específico para as medidas. Você nunca teve. O prazo de medida protetiva de urgência, ele nunca existiu. Só que agora o que a lei traz é que é como se a gente não tem aquela previsão lá no Código de Processo Penal que de 90 em 90 dias, o juiz ele precisa avaliar a medida cautelar, a prisão cautelar, a necessidade de se continuar com a prisão cautelar. É como se a gente tivesse aqui no mesmo sentido, uma necessidade de avaliação relacionada ao risco. Enquanto o risco ainda for persistente, a medida protetiva de urgência contra o agressor a favor ali da ofendida irá continuar vigorando. A gente tem medida protetiva de urgência que se aplica diretamente ao agressor, lá no 22, tem aquela para ofendida e tem aquelas para protegerem o patrimônio. Normalmente relacionada a risco integral, são medidas protetivas de urgência que são concedidas contra o agressor, aquelas do artigo 22, como, por exemplo, afastamento do lar, proibição de contato, proibição de aproximação, proibição de frequentação de lugares, suspensão da arma de fogo, restrição, de uma suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo. E essas medidas protetivas de urgência, elas continuarão vigorando enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. E a última alteração que a gente teve, a última inclusão que a gente teve na Lei Maria da Penha foi o artigo 40A, que trouxe a seguinte redação: esta lei será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Artigo 5º. O artigo 5º da Lei Maria da Penha traz aquelas hipóteses de aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito doméstico, no âmbito familiar e nas relações íntimas de afeto. O artigo 40A, ele basicamente trouxe aquilo que já era o óbvio. Só que o que, determinada parcela da doutrina chegou a cogitar aqui é que a partir de agora, no âmbito de violência doméstica, já estaria pressuposto como uma presunção absoluta, mas não é essa o entendimento que vem prevalecendo, seria uma presunção absoluta de que se a vítima fosse mulher, poderia incidir a ela a Lei Maria da Penha. Mas não é isso. Continua o mesmo entendimento de que essa presunção não é absoluta, essa presunção é relativa. Existem determinadas hipóteses em que, por exemplo, uma irmã pratica determinado crime contra outra irmã, em uma violência doméstica familiar, que você não tem uma relação de gênero ali. E não há necessidade de aplicação da Lei Maria da Penha. Eu falei irmã contra irmã, mas determinada briga até de irmão contra irmã, pode ser que você não tenha incidência da Lei Maria da Penha. Agora, ela vai ser aplicada a todas as situações previstas lá no artigo 5º, que é a mesma coisa que já estava escrita, que é a mesma coisa que já se previa. Mas não necessariamente passou-se a ter aqui, embora existam doutrinadores discutindo o caso de que se tem uma relação agora de violência doméstica com a vítima sendo mulher, existe uma presunção absoluta de violência doméstica familiar contra a mulher, não é o que vem prevalecendo. Precisa se avaliar em cada caso se aquela agressão voltada à mulher, que é a única que pode ser sujeito passivo de violência doméstica familiar contra a mulher, se aquela agressão a ela foi realmente baseada no gênero. A gente pode ter aqui, por exemplo, um pai contra uma filha, ou até mesmo um filho contra uma mãe. Um filho contra uma mãe se prevalecendo ali da condição de homem, numa condição de gênero, agredindo a própria mãe. A gente pode ter a incidência da Lei Maria da Penha. Mas, repito, precisa se avaliar cada caso concreto. Todas as situações que estão previstas no artigo 5º, como assim já era, na unidade doméstica, em âmbito familiar, relação íntima de afeto, aplica-se a Lei Maria da Penha, independentemente da causa, da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Mas precisa se avaliar
caso a caso. Tranquilo, pessoal? Importantíssimo para fins de prova vocês conhecerem a letra da lei, terem não somente a letra da lei, né? Essas expressões aqui são muito importantes para a prova de vocês. Aqui, ó, essa independência, vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica e sexual. E é muito importante você guardar não somente essas expressões, mas o entendimento do que veio expresso como essas alterações aqui na Lei Maria da Penha. Tranquilo? Pessoal, agradeço mais uma vez a atenção de todos e espero que vocês façam sempre uma excelente prova. Bons estudos e até a próxima. Forte abraço!